Eu saúdo a todos os alunos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata com a paz do Senhor Jesus. Este curso é o curso de Doutrinas Bíblicas do Instituto Bíblico e nós estamos nesse módulo que é Graça e Fé. O assunto que nós vamos ver aqui neste módulo é Fé, firme fundamento. O texto que nós vamos utilizar está em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É importante nós lembrarmos uma coisa antes de nós falarmos sobre fé. O objetivo aqui para nós alcançarmos o entendimento dessa disciplina, desse assunto, é primeiro conhecer a definição bíblica de fé. O segundo ponto é a fé como firme fundamento. Que fé é essa como firme fundamento? E o terceiro ponto se refere à transmissão da herança, ou seja, transmissão da herança que é realizada por meio da fé. Então nós vamos voltar aqui ao texto que nós utilizamos para conceituar a questão de fé. O texto então diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando nós falamos de fé, nós vemos que o mundo está vivendo uma crise de fé. Essa crise se relaciona às questões principalmente existenciais do homem. Porque o homem não sabe por que ele nasce, por que ele vive e por que ele morre. Alguns se apropriam de diferentes formas de vida, entendendo que isso é fé. Então, você tem uma fé filosófica, aquela pregada pelos filósofos e pelos teólogos. A fé ideológica, relacionada a dogmas, a uma verdade relativa. A fé cultural, conhecimento humano. Essa fé alimenta apenas o intelecto do homem. A fé como força de vontade, ela pode se expressar dessa forma. E a fé religiosa. Essa fé foi a mesma que destruiu as Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. Mas todas essas, essas formas de entender o que é fé caminham apenas e diretamente para uma só direção: o misticismo e a superstição. Por isso a fé, para muitos, é algo difícil de se entender ou de se definir. Mas a única autoridade que pode descrever a fé é a palavra de Deus. Então, quando nós vemos o texto aqui que nós lemos, esse texto de Hebreus, diz assim, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O primeiro ponto, antes de nós prosseguirmos aqui com o conceito, nós vamos parar um pouquinho nesse quadro para colocar algumas definições dadas pelo pastor Gideuti, que são muito importantes para o entendimento de fé. A primeira é que, para muitos, a fé se define através de atos declaratórios exteriores, que tentam anular a sua firmeza e o seu fundamento. A fé verdadeira, ela não se baliza através de atos declaratórios exteriores. O segundo ponto é que a fé na própria razão é a própria razão sem fé. Há um outro ponto muito importante aqui, dito, é que quando o homem quer explicar a sua fé através da razão, ele cria para si uma religião. Então, quando nós prosseguimos aqui para entender o que é a fé, ela se expressa não através de atos declaratórios, nós vamos entender aqui, através desse gráfico aqui, o que é a fé, como ela vem, como ela alcança a vida do homem. Aqui nós vemos um gráfico mostrando a eternidade, porque a palavra diz isso, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Dentro desse parêntese de tempo está o tempo do homem. Então nós vemos a eternidade ali e a eternidade aqui. O tempo do homem é o tempo que foi estabelecido por Deus desde que o homem perdeu a comunhão com ele e saiu do Éden. E esse tempo aqui, final do homem, também tem um propósito. É um tempo em que encerra o processo, o período, a porta da salvação. Então, dentro desse período, nós vemos
há uma fé que provém de Deus para a salvação do homem. Ela vem da eternidade, ela alcança o coração do homem e leva o homem à eternidade. Mas a fé que provém do próprio homem, da sua razão, do seu entendimento, ela permanece da forma que está. Então, a fé verdadeira, ela vem da eternidade. Ela não emerge do homem, não emerge da sua razão, não emerge da sua vontade. A fé verdadeira vem da eternidade. E ela, então, alcança o coração do homem para levar com ela, com ele, né? Com o homem, ele à eternidade com Deus. Então, ela vem do alto, ela passa no homem, ela gera uma obra de redenção na vida do homem e ela leva o homem para a eternidade. A fé temporal é diferente. Ela não leva o homem à eternidade porque o homem passa, ele nasce, ele cresce, ele vive, ele morre e esta fé também morre com ele, porque está ligada a uma obra criadora. Alguém pode até perguntar por que essa fé não leva o homem para a eternidade. E a resposta é muito simples, porque somente entra na eternidade aquilo que vem da eternidade. Na obra criadora, Deus criou todas as coisas para existirem durante um determinado tempo. Lá no livro de Gênesis, no primeiro verso, no princípio criou Deus, nós vemos o verbo bará. Bereshit bara Elohim, é o verso em hebraico, Gênesis 1:1. E o verbo bará tem um significado de criar. Um detalhe muito importante nesse verbo é que bará significa criar do nada para existir durante um determinado tempo, mostrando que a obra criadora ela tem um fim. E a fé que emerge da eternidade, ela está ligada a um plano profético de redenção do homem. Um plano profético de redenção, porque o Pai enviou o seu Filho para realizar esse plano de redenção. Jesus é o autor e consumador da fé. Ele é autor porque ele é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, quando João viu aquele ser majestoso na eternidade, disse assim, ele estava vestido com a veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, ele é autor porque ele é a palavra. Ele se fez homem. E ele veio exatamente a este mundo, vindo da eternidade, para realizar o grande projeto de salvação. Por isso ele é autor. Mas ele é consumador também, porque ele cumpriu todo o propósito de Deus para que essa fé fosse dada pela graça. Por isso Paulo vai dizer assim, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé que Paulo fala, que é dada pela graça, ela foi revelada a Nicodemos, né? E o Senhor disse assim a Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É preciso nascer, Nicodemos, da água e do Espírito. Essa fé, ela provém de uma experiência com a palavra viva. Essa fé é aquela que regenera o homem e que dá a ele uma nova vida. Essa fé também foi revelada à mulher samaritana. O Senhor disse para ela assim, olha, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus é o dom de Deus, é a dádiva de Deus, é o presente de Deus para o homem. E ele completa dizendo para aquela mulher lá de Samaria, dizendo, aquele que beber dessa água, mostrando a água ali do poço, o poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas a água que eu lhe der, a hora que eu lhe der, aquele que beber dessa água, nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Então, a fé é firme fundamento. Por que ela é firme fundamento? Porque o seu lastro está lá na eternidade. Ela vem do alto. Por isso ela é firme fundamento das coisas que se esperam, porque ela gera no homem uma esperança de eternidade. E a prova das coisas que se não veem. Das coisas que se esperam, então, a fé não está baseada em uma esperança simplesmente humana, que provém do coração, mas a fé está ligada àquilo que não é dessa vida, aquilo que vem da eternidade, que alcança o coração do homem. E Paulo, quando ele coloca ali a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, se nós cremos em Jesus para essa vida,
nós somos mais miseráveis do que todos os homens. Porque aquele que tem uma fé baseada na sua razão religiosa, ele se torna mais miserável. Por quê? Porque não vai ter o acesso àquilo que Deus preparou para a sua vida. E ela é prova das coisas que se não veem. Porque a própria palavra, a Bíblia diz que aquilo que é por vista não é por fé. Ou seja, nós andamos por fé e não por vista. Então, essa fé que vem da eternidade, ela não está ligada aos sentidos humanos, a visão, olfato, tato, paladar, audição, mas ela está ligada àquilo que ela opera no coração do homem, aquilo que é profético. Por isso há uma frase muito importante formulada pelo pastor Gideuti, que ele diz assim: a fé se desloca em um plano profético através da revelação. Paulo teve essa experiência. E ele, depois ali no caminho de Damasco, ele escrevendo já aos Gálatas, ele testemunha dessa fé. E ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele continua dizendo assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo para mim. Está em Gálatas 2:20. Então nós vamos ver aqui alguns pontos importantes. Primeiro, a fé verdadeira, ela é dom de Deus. Deus providenciou em seu projeto uma aliança, um selo para resgatar o homem. E esse selo é a fé. Por isso Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é a grande dádiva de Deus, é o presente de Deus, não vem pelos nossos méritos. A fé gerada na eternidade não é humana, ou seja, a fé gerada na eternidade não é humana, mas tem Cristo por fundamento. Ou seja, a fé que é gerada na eternidade, ela não é resultado de uma transcendência humana, de maneira nenhuma. A razão não pode alcançar essa fé verdadeira, mas ela vem do alto. Ela vem do alto pela graça que está sendo derramada dentro desse parêntese de tempo. Um dia a graça vai se encerrar e a fé da mesma forma. A fé vai subir com a igreja fiel. Nós observamos aqui, então, que a transmissão da herança ela está ligada a um pacto, porque a fé está ligada a um pacto. O sangue de Jesus, o cálice que o Senhor Jesus ofereceu aos seus discípulos, é exatamente esse novo pacto. Jesus disse assim: é no meu sangue. Ou seja, quando ele entregou ali aquele cálice, ele disse assim: essa nova aliança é o testemunho do meu sangue que é derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, no sangue de Jesus, nós temos o alcance para nós podermos entrar além do véu, com a ousadia. Ousadia por quê? Ousadia porque no sangue de Jesus nós temos a vida, nós temos o perdão dos nossos pecados. E Jesus, então, nós vemos que ele nos dá o acesso direito de nós sermos filhos de Deus pelo sangue. Por isso a palavra diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, porque a verdade nos liberta. O conhecimento da palavra, pela ação do Espírito Santo, nos dá a libertação da escravidão. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Está em Romanos 8,15. Então nós temos, pelo sangue, o acesso para nós sermos feitos filhos de Deus. Uma colocação muito importante para nós, que nós podemos correlacionar, é a experiência da noiva, né? Quando Abraão chama o seu mordomo, Eliezer, e diz assim: olha, vai buscar uma noiva para o meu filho. Mas não será uma noiva daqui da terra dos cananeus. Ela precisa ter o meu sangue. Ela precisa ter a mesma genética. E essa genética, digamos, profética, ela está ligada ao sangue. Não é o sangue biológico, mas é o sangue de Jesus que fala do Espírito Santo, que haveria de ser derramado. Então, quando nós vemos aqui esse acesso de nós termos esse direito de sermos filhos de Deus pelo sangue, nós estamos vendo essa genética maravilhosa, essa descendência de uma herança que o Senhor deixou para nós. Através do sangue, nós nos tornamos filhos de Deus. E quando Abraão nomeia o seu mordomo, ali Eliezer, para buscar a noiva, que era Rebeca,
ele deixa muito claro, assim, olha, você precisa buscar aquela que tem o mesmo sangue. Eliezer saiu, teve um encontro profético ali no poço, foi algo extraordinário, tudo mostrado diante de uma profecia maravilhosa, uma figura daquilo que o Espírito Santo haveria de fazer. Ele haveria de encontrar a noiva e trazer a noiva, levar a noiva até o filho Isaque, que é uma figura do Senhor Jesus. Então, essa genética profética do sangue está ligada também a tudo aquilo que o Senhor deixou como legado na história de Israel, né? Na profecia que estava ali registrado o sangue, em várias outras situações, em vários outros episódios. E, finalmente, o que a gente gostaria, nós queríamos deixar aqui para os alunos, é que a fé genuína se consolida nas provas. Ou seja, quando nós somos provados, a nossa fé cresce. A fé não se alcança por meio da história de pessoas ou da própria religião, porque a fé é profética, vem da eternidade. E a fé, então, ela gera na vida do homem, a fé que é firme fundamento, não firme pensamento. Ela gera na vida do homem uma história que Deus opera, mudando a nossa vida, como Paulo falou. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé, naquele que me salvou, naquele que redimiu e naquele que tomou a minha vida para que eu pudesse seguir os seus passos, a sua direção. Então, meus queridos, fé como firme fundamento. É a prova das coisas que se não veem. É exatamente aquilo que nós não estamos vendo, não estamos contemplando com os nossos olhos. Por quê? Porque Deus tem preparado para nós algo que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem. Essa fé não é aparente, ela não é firme pensamento. E ela exatamente é a prova das coisas que nós esperamos. Nós aguardamos o quê? Nós aguardamos uma eternidade. E Deus coloca essa porção de fé no nosso coração, pela graça, para que nós, na nossa jornada humana, neste tempo determinado, nesse parênteses de tempo, ela possa ser guardada no coração, porque é com ela que nós vamos subir. Por isso que Paulo, ao se despedir da igreja, praticamente se despedindo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E é essa fé que levou Paulo para a presença do Senhor. E é essa fé genuína, que vem da eternidade, que vai nos levar à presença do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. A bibliografia, todos podem utilizar o livro Graça e Fé. As disciplinas estão relacionadas, estão publicadas nesse livro e todos podem adquirir para fazer uma revisão de cada disciplina. Nós encerramos despedindo de todos com a paz do Senhor Jesus.